Boa noite, meninas, tudo bem? Como estão? Tudo jóia? E aí, conseguiram enviar o trabalho? Nem olhei para quem tinha conseguido, todo mundo conseguiu? Boa noite, Eu já enviei. professora. Já? Boa noite. Eliane, Amanda, as duas Amandas, Elisete e Maria Marlene. E aí, Elisete, tudo bem? Com você e o bebezinho? Sim, professora. Ela tá mamando. Ah, tá. Não, a gente, né, tem que falar com você, tem que aguardar aí um pouco, que você está muito ocupada nesses dias, né? Que Professora, eu bom. acabei de enviar o trabalho, tá bom? Tá. Como o prazo até meia-noite, né? Então eu vou olhando depois, assim que terminar essa aula, eu vou olhando, né? E aí eu vou vendo. E aí que tem algumas pessoas que vão enviar ainda. Mas aí vamos ver se eu consigo postar até o fim de semana, tá? A nota para vocês. Professora, Oi. eu enviei o meu ontem, só que eu fiquei preocupada, porque lembra que eu enviei da outra vez e deu problema? Não Sim. aparecia? Para mim aparecia e para a senhora não? É porque você tem que finalizar. Aham, eu finalizei. Não Todas as aparecia para vezes. mim. Eu não sei assim, não sei, né? Lembra Porque que não eu tive que parecia que postar estava 3 vezes finalizado. cada um? Eu ainda mandei foto para a senhora. 3 vezes postado e finalizado. Mas para mim não aparecia. Eu não sei o que Pois que deu é. problema. Aí, assim, de repente, se a senhora perceber, porque eu enviei ontem, aí se a senhora perceber, a senhora me avisa que eu tento reenviar, tá bom? Tá, pode Obrigada. deixar. Nada. Aí vocês avisem, né, em grupo de WhatsApp, os colegas, tá? Avisem aí para eles não perderem esse prazo, né, para logo após aí da aula, para aí vocês me ajudem aí para que eles possam enviar até hoje, né? Para não perder aí a pontuação de 500 pontos, tá? A partir de amanhã, quem enviar, eu vou corrigir normalmente, mas aí já vai ter uma pontuação de 450, tá? Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu preciso que vocês atendam esses prazos, né? Que daí também a gente precisa também atender os prazos que nos dão também, né? Na questão de postagem das notas parciais que tem que ser aí ao longo do bimestre, ok? Então, nessa aula de hoje, eu postei lá um vídeo para vocês assistirem, né? Não sei se todos assistiram na pré-aula. E também eu coloquei lá em aula um artigo, né, da revista Nova Escola, para vocês também lerem. E ainda usei um outro material também, né, que eu tenho aqui, que daí eu posso enviar junto com os slides desta aula para vocês. Que daí vocês vão aí fazendo todo o acervo aí de vocês de materiais, né? Estão aí no 8º semestre, então é bom fazer essa organização, porque logo vocês estarão aí, né, a maioria atuando. Ai, meu Deus, que gracinha! Entrou uma pessoinha linda na aula. Ai, que lindo. É menina, né? É menina, Elisete? Ai, que lindinha. Ela vai assistir a aula com a gente. É ela, né, gente? É menina, né? Sim, prof. É. Que gracinha. Emily. Emily. Ai, É. que linda. Momento lindo, né? Aproveita demais. Então, eu quero que vocês realmente organizem os materiais de vocês, né? Porque daí já terminando aí o 8º semestre, né? Com toda. Quem não atua ainda na sala de aula, né? Aí vai poder preparar melhor, já poder realizar cursos e todos esses materiais que vocês têm aí da Unic, né? Tanto os livros didáticos, mas as referências também que todos os professores deixaram aí para vocês no decorrer desses anos, né, que também é de grande valia.
para que vocês, né, organizem o acervo de vocês aí, bibliográfico, né, consultem, sempre é necessário consultar. Hoje assim, eu consultei aqui um livro, né, que já fazia anos que eu não, nossa, fazia muitos anos, né, que eu tinha lido, e aí eu precisei consultar preparando, né, para a aula de vocês hoje. Foi muito legal, assim, porque, né, voltei lá no tempo, assim, na época que eu li esse livro, assim, e foi bem interessante porque eu tenho esse livro em casa, então, alguns livros, assim, eu não, assim, não dou, não empresto, porque tem alguns livros que são, assim, um acervo muito pessoal ali, de que realmente marca a vida da gente em algumas fases. Então, daqueles de você consultar de tempos em tempos, né, que é necessário você rever de novo algumas partes ali para você fazer também a sua conceituação sobre a área, até mesmo de uma outra forma daquela que você já fez um dia, né? É bem diferente. Então, hoje, revendo, né, algumas partes desse livro, eu tive um novo olhar, vamos dizer assim, né? Mais ainda, né, pela questão de, por exemplo, preconceito linguístico, né? Diferenças aí linguísticas, foi muito legal. Então, nessa aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre a oralidade, escrita e letramento. Na aula passada, nós falamos muito sobre o letramento, né? Vocês puderam aí recordar muitas coisas que já estudaram sobre letramento. Então, hoje eu preparei também, né, a questão ainda com uma visão, né, sobre o letramento, mas nós vamos focar especificamente na oralidade e na escrita, que de certa forma eles são aí duas dimensões que vão proporcionar, né, também o letramento. Então, este texto aqui que eu peguei, eu vou dar a referência, vou enviar porque é uma coletânea de textos, tá? Então, esse é um dos textos, né, de uma bibliografia não muito atual, mas que ela tem, assim, uma questão básica de se entender o que é oralidade, né, escrita e letramento, formidável, diante de outras tão novas que nós temos, que às vezes fizeram só a releitura desta mais antiga. Então, tem hora eu gosto de uns textos aí que são lá mais antigos, porque eles são a essência ali, né, de como o autor já se posicionava quanto aos conceitos, né, principalmente da área linguística. Essa é uma aula um pouco mais teórica, igualmente à aula passada, mas aí eu quero que vocês, com essas teorias, vocês possam pensar cada vez mais, cada teoria que a gente vai refletindo, analisando, que vocês possam também refletir também já a praticidade disso na sala de aula. Então, quando nós falamos, né, muito assim, de certa forma, de um olhar mais teórico, nós queremos também que vocês reflitam também a sala de aula. Então, esse texto aqui, ele está exatamente como a autora escreveu, tá? Eu não fiquei mudando, como na aula passada, algumas partes ali, eu fiz, né, o meu olhar, tudo, mas esse texto aqui está exatamente segundo, eu até coloquei o início do texto, segundo Cecília Maria Aldigueri Goulart, né? Então, segundo a autora, mas é exatamente como ela escreveu, tá? Então, até coloquei um hífen aqui para vocês entenderem que daqui para frente é exatamente como ela escreveu o texto, a autoria realmente da Cecília Goulart, tá?
Então, a linguagem, nós vamos lendo e comentando, e se vocês tiverem alguma observação, por favor, interfiram para a gente já discutir, tá? Para que não fique aí só a leitura e explicação, mas que também possam ter aí as intervenções de vocês. Então, a linguagem está onde o homem está. Então, é bem legal. Eu gosto do jeito que essa autora escreve, porque ela escreve de uma forma, mesmo que foi lá antes de 2000 esse texto eu acredito que é de 98 ou 93, não sei, ele é um texto antigo, mas a autora, ela consegue explicar de uma forma bem simples, para que possamos entender essas dimensões de oralidade, escrita e letramento, tá? Então, a linguagem está onde o homem está. Pela necessidade de interagir, de trocar, de comunicar, somos seres linguageiros. As narrativas, principalmente, marcam a história da humanidade, possibilitando que cada nova geração conheça a história e as histórias das outras gerações que antecederam, orais e escritas. As narrativas compõem um acervo de conhecimentos rico e culturalmente diverso. Então, aqui, né, a autora, ela diz assim que, gente, nós somos formados por narrativas, né? As nossas gerações, elas tiveram a possibilidade, principalmente, né, quando não se tinha escrita, pela oralidade, as histórias eram contadas, né, de geração para geração. Então, não se perdiam aí os conhecimentos, a questão cultural, todo o ensinamento de uma família para outra, né, e aí os seus descendentes. Então, as narrativas, né, os contos, as histórias de família, todas essas narrações aí circuladas nos meios familiares, fazem parte desse acervo, no caso aí da oralidade, quando não se tinha escrita. Então, quando a escrita começou a fazer parte aí da sociedade, que começou os registros, né, escritos, então, tudo isso foi assim, sendo registrado, tanto as histórias, narrações, né, e tudo isso foi fruto também das histórias contadas, né, através da oralidade. Então, o desenvolvimento do ser humano vai marcando-se através dos tempos, pelas suas descobertas, invenções, criações de vários tipos, e também por necessidades que vão se definindo em função das mudanças de vida geradas por aquelas descobertas, invenções e outras ações humanas. O fato é que a inventividade humana construiu o mundo que temos hoje, com todos os acertos e os erros, vantagens e desvantagens, certezas e incertezas. Então vejam como o texto da Cecília Goulart, ele é muito atual, né? Nós temos hoje muitas invenções, nós temos muitas inovações, descobertas, né? E tudo isso traz também uma consequência que vai falar, né, ao longo desse texto também para a linguagem, né? Todas essas descobertas, todas as tecnologias, né? Todos têm direito de conhecer esses conhecimentos acumulados historicamente e de conhecer os contextos em que foram produzidos. O conhecimento da linguagem escrita, nesse sentido, é fundamental. Um grande marco na história da humanidade foi, sem dúvida, a invenção da escrita, né, que ao longo dos séculos foi sendo aperfeiçoada e recriada. Usos e funções para a escrita foram variando e acompanhando as necessidades do homem de registrar suas memórias.
Então, alcançar mundos não alcançados anteriormente pela palavra oral, veicular ideias e criar novas realidades. Ao longo do tempo, do mesmo modo, os conhecimentos foram se especificando, definindo-se por áreas, e, em consequência, determinando novos modos de escrever e de registrar esses diferentes domínios do saber. Antes nós não tínhamos definições de áreas, né? Hoje, por exemplo, vocês estão aqui na área da pedagogia, mas isso não existia. Os conhecimentos eram conhecimentos gerais, né? Geralmente, até mesmo nas escolas, né? E esses conhecimentos gerais, eles não eram marcados por disciplinas, né, específicas. Então, vocês já devem ter estudado aí, né, na disciplina aí de letramento e alfabetização na aprendizagem da língua portuguesa, né, que é uma disciplina que vocês já devem ter feito, como que foi essa divisão aí das disciplinas no sentido, né, de até mesmo a nominação. Então, as disciplinas, elas foram, aos poucos, tomando corpo pelas questões específicas de cada uma delas, né, e pelas similaridades, né? Então, por exemplo, vocês estudam a pedagogia, e a pedagogia, ela é ainda uma área muito ampla, né? Dentro da pedagogia, às vezes vocês precisam ainda definir qual é a atuação que vocês vão fazer, né? Eu quero ser psicopedagoga. Não, eu quero trabalhar com alfabetização somente, né? Eu quero trabalhar somente com das turmas do terceiro e quarto ano. Não, eu quero trabalhar em empresa, né? Eu quero atuar numa empresa com os treinamentos, toda a questão ali da organização didática dos treinamentos e tudo mais. Eu quero trabalhar em uma ONG, né, como pedagogo ou pedagoga, e lá eu quero desenvolver projetos para a comunidade. Então, aí vocês têm várias possibilidades dentro de uma área. Então, no passado, quando não se tinha essa definição de área, as pessoas elas atuavam em várias áreas, né? Aí nós temos vários autores, até mesmo da literatura, né, que foi jornalista, que foi advogado, vários autores aí que tiveram formações que não foram exatamente em letras, em pedagogia, né, na área da linguagem, tiveram outras formações, mas que através da leitura, né, da vontade de escrever, possibilitou que eles escolhessem, né, a área de ser escritores, né? Então, há várias possibilidades, né? Hoje nós temos uma questão de inovação aí na questão de atuação, de você poder inovar o seu trabalho, poder ser até mesmo diferente naquilo que você faz, né? Então, nós estamos numa concorrência exorbitante no sentido de vários profissionais que querem mostrar como trabalham e querem mostrar o seu diferencial para que seja aí aceito, né, pelos clientes, pelos alunos, pelos internautas, dentre, né, vários públicos aí. Algum comentário, gente? Tudo bem? De boa, tudo bem. Boa noite. Boa Boa noite, noite. professora. Joia. Tudo. Então, olha só. Deixa eu só passar aqui. Passei aqui. Então, os suportes em que a escrita é realizada foram sendo ampliados, né? E transformados, e hoje temos a escrita em papéis, livros, faixas de tecido, madeira, televisão, legendas de filmes, embalagens, etiquetas,
composições artísticas e, mais recentemente, tela dos computadores. A escrita, então, nos marca de várias maneiras e com várias finalidades. Ganhou um peso tão grande nas sociedades que a utilizavam, principalmente jurídico, em que grande parte das situações sociais em que vivemos, a nossa palavra e a nossa voz não são suficientes. É necessário escrever e assinar. Pensa, por que existe assinatura? Porque aquilo que você escreve precisa ser comprovado por uma assinatura, que é algo ali que é específico, né? Que é registrado em cartório, que tem ali pela questão de como você faz a sua assinatura, né? Você é o único que faz daquela forma, conforme você registrou no cartório. Então, é necessário comprovar aquilo que, de repente, né, uma declaração, algo que você precisa documentar, você precisa ainda fazer ali a sua assinatura, conforme, né, registrada em cartório, para comprovar que é um documento legítimo, que é um documento oficial. Então, tornou-se um marcador e separador social forte também entre os analfabetos e os alfabetizados, gerando preconceitos e afastando milhões de pessoas de uma participação cidadã no espaço social. Mas que em outras questões se entrelaçam com as apontadas acima. Uma das mais importantes, principalmente se considerarmos que somos professores, e a grande maioria atua em escolas públicas, é o preconceito linguístico, como afirma Marcos Bagno. Marcos Bagno, né, é o livro que eu falei para vocês, que é... Ai, deixa eu ver se aparece aqui. Vocês estão vendo? Vocês estão conseguindo ver? É o livro que aparece. Bom, é o livro que aparece, que eu falei para vocês, que eu tive que dar uma, né, revisada, porque faz algum tempo que eu li esse livro aqui. Eu não consegui ver. Alguém conseguiu Não? ver? Vocês não conseguiram ver? Peraí, deixa eu tirar Eu esse... vi. Eu vi. acho que eu tô com problema aqui. Então. Eu não vi. Eu não vi. Peraí, Tô vamos ver se eu tiro. vendo o nome da senhora só. LF. Peraí, É deixa que- eu tirar. É que Deixa tá eu tirar. longe, professora. Aproxima mais da câmera. Peraí. Conseguiram ver? Não. Agora sim. Deu? Sim. Ah, eu não vi porque minha câmera não tá ligada. Acho que é por isso. Tá. Mas eu vou deixar a referência. Ah, eu acho que eu esqueci de colocar no slide, mas na hora que eu editar o slide. Agora abriu. Ai, prof, eu tô vendo, só pra demonstrar. Aí sumiu. Preconceito linguístico. Isso, Marcos Bagno, Sim. tá? Deixa eu colocar aqui o slide de novo. Então, este livro aqui, gente, eu li ele. Olha, eu trabalhei com este livro, assim, né, pela questão de precisar mesmo, em 2002, 2003. Eu tenho até o autógrafo do autor, porque eu fui na palestra dele, na época. Deixa eu procurar aqui o slide. Ok, aqui o nome do autor, Marcos Bagno. Tem algumas pessoas que falam Bagno.
Mas ele, na palestra dele, ele não corrigiu ninguém. Eu estava nessa palestra em 2003, 2002, nem lembro, mais ou menos isso. E ele não corrigiu quem falava bagno, quem falava banho. Então, ele deixou aberto quem quisesse falar do modo que queria. E até mesmo no livro dele, o que ele diz? Ele desmistifica todo e qualquer mito quanto a você pensar, por exemplo, fazendo um parênteses aí, né, nessa questão, ele desmistifica, assim, todo e qualquer mito que nós achamos que é o correto, que nós pensamos. Por exemplo, a língua portuguesa, né, falada no Brasil, apresenta uma unidade surpreendente. Não, nenhuma língua é maior ou menor que a outra, né? São línguas diferentes, então a gente não pode achar que uma língua é maior que a outra. Então, mito 2, brasileiro não sabe português, só em Portugal se fala bem português. Então, ele né, desconsidera isso, ele explica que no Brasil nós falamos o português, que foi formado aí por várias outras línguas que deram origem à língua portuguesa, mas que nós não podemos dizer que lá em Portugal, o português de Portugal, que é o melhor, a língua mais perfeita ali no sentido de língua portuguesa. Não, ele diz que isso é falso, né? Português é muito difícil, ele desconsidera isso, dizendo que a nossa formação da língua, ela tem uma questão muito especial, principalmente por nós termos muitas palavras de origem indígena, de origem portuguesa também, espanhola, tem muitas palavras aí, então o nosso vocabulário, ele é riquíssimo, mas não é difícil, né? Ele fala dessa questão, ele fala principalmente é preciso saber gramática para falar e escrever bem. Isso também é um mito, né, para Marcos Bagno. Por quê? Porque não necessariamente a pessoa precisa saber toda a gramática para ter uma escrita boa. Ela precisa, sim, escrever. Ela precisa exercitar pela própria escrita e não pela questão de saber todas as regras gramaticais. Então, falar bem, escrever bem é desenvolvido com o próprio exercício de escrever bem, falar bem, né? Deixa eu voltar aqui. Aí. Gente, eu vou precisar que vocês aí, não sei se alguém tá passando aí os slides, não passe, tá? Que eu vou precisar parar aqui. Desculpa. Foi eu. Tá bom. Então, Marcos Bagno é uma boa leitura, é um livro, assim, não é um livro tão demorado para ler, tá? É um livro bem rapidinho de ler, né? Aí, com essa quarentena, né, quem tá em casa, é rapidinho. Vocês vão achar muito em sebos virtuais, né? Tem a estante virtual, estante virtual. Um site que tem muitos livros aí que às vezes fala que é um livro usado, mas às vezes chega em perfeitas condições na sua casa, ainda até com plástico, né? Então, é bem legal esse site. Professora, Oi. eu não consegui ver o título. Não conseguiu? Não, apareceu para mim e sumiu rapidamente, não consegui ver nada. Mas a senhora vai colocar, né? Vou sim. Peraí só um pouquinho, deixa eu ver se
Deixa eu ver se essa tela de fundo que tá fazendo isso, deixa eu ver. Deixa eu tirar. Não tem problema, não. Esse agora vocês estão vendo? Não, eu não consegui ver quando a senhora mostrou o livro. Entendeu? Ah, aham. Vou colocar a tela de fundo mais legal aqui. Peraí. Bom, gente, então, vocês precisam ler o livro, né? Porque realmente, e aí quando cada um for lendo, vai tendo também aí o seu olhar, né, sobre o que eu estou falando. A gente manda no grupo, professora. Eu foto mando a da capa do foto. livro. Pode ser? Depois eu mando para Amanda, ela manda para vocês. Pode ser, professora. Tá? Obrigada. Então, aí nós temos um trecho, né, do livro que ele diz assim: ora, a verdade é que no Brasil, embora a língua falada pela grande maioria da população seja o português, esse português apresenta um alto grau de diversidade e variabilidade, não só por causa da grande extensão territorial do país, que gera diferenças regionais bastante conhecidas, e também vítimas, algumas delas de muito preconceito, mas principalmente por causa da trágica injustiça social que faz do Brasil o segundo país com a pior distribuição social de todo o mundo. Então, essa questão que ele fala é muito importante porque o nosso país, ele é um território extenso, né, e muitos estados, né, formam esse país, esse território. E aí nós temos diferentes dialetos, né? Cada região aí, cada estado, cada região tem, por exemplo, um dialeto, né? Que é uma forma peculiar ali de se falar. Nós temos aí as variações. Então, Marcos Bagno fala muito dessas variações, né? Dentro desta obra dele, principalmente estudados pela sociolinguística, né? Que é a área. Vou pedir para vocês desligarem os microfones, tá, gente? Ui, não vi que estava ligado. Ah, tá. Então, Marcos Bagno, ele diz, principalmente pelas questões diversas aí, diversificadas nas questões dos dialetos, né? Nós temos diferenças, por exemplo, né, a pessoa que nasce lá no Rio de Janeiro e que mora lá no Rio de Janeiro, ela fala, né, o dialeto carioca, aqui nós temos o dialeto mato-grossense, e aí dentro de Mato Grosso nós temos ainda outros, né, outros modos aí diferentes de se falar, por exemplo, né, em Poconé a gente vê uma peculiaridade mais marcante, né, ali na região de Poconé, Cáceres, que são cidades mais antigas, né? Cuiabá, Poconé, Cáceres, Livramento, né? Algumas cidades assim, Barão, que tem ali uma questão mais preservada do dialeto. E isso não é feio, né? Marcos Bagno, ele desmistifica, ele destrincha, sabe? Esse conceito que nós temos, às vezes, até enraizado na nossa mente, no sentido de achar que, por exemplo, o carioca fala mais bonito que o mato-grossense ou o paulista, né? Que a pessoa que mora no Rio Grande do Sul, lá o gaúcho, o sotaque dele é muito mais bonito do que, né, o nordestino, do que o mato-grossense e tudo mais. Então, essas variações, elas são consequências do quê? Elas são consequências dessas diferenças aí que nós temos regionais e também as primeiras povoações que foram se formando em cada região, né? Aqui em Mato Grosso nós temos muito a influência
do castelhano, do espanhol, no nosso sotaque, né? Então, esse pete, essas palavras, esses fonemas que são usados, é consequência de qual contato que nós tivemos lá no passado com os espanhóis, né, com o povo castelhano, que aí pela questão da fronteira, né, e até mesmo os indígenas também, né, que nós temos muitos indígenas também em Mato Grosso. Então, são muitas palavras e sotaques, né, esses sons aí fonéticos, que eles foram sendo preservados no nosso modo de falar. Então, não é feio, né? É necessário que haja uma preservação desses sotaques, né, desse dialeto. Então, Marcos Wagner, ele vai dizer, né, quanto é rico o país, né, que tem todas essas identidades aí culturais, principalmente pela língua, pelo dialeto preservado ainda. Então, aí vocês têm que ler, né, para vocês entenderem mais aquilo que eu estou dizendo aqui, até mesmo para vocês compreenderem, né, o que o autor diz sobre isso. Então, a má distribuição de bens econômicos está vinculada estreitamente à má distribuição de bens culturais. Do mesmo modo como os bens econômicos estão mal distribuídos, os bens culturais, como a escrita, também o estão. O fato é que ainda temos hoje milhões de pessoas que, mesmo tendo passado pela escola, não dá conta de participar de modo integral da sociedade letrada, pois o domínio que possuem da escrita é tão pouco significativo que não lhes permite ler e escrever textos mais complexos. Então, aí nós podemos lembrar vamos dizer assim, são alfabetizados, né? São as pessoas, muitas são alfabetizadas, mas elas não são letradas, né? No sentido de letramento mesmo, no sentido de entender vários conceitos, conseguir escrever textos mais complexos, né? Então, aprender a ler e a escrever demanda conhecer não só vários assuntos, mas também saber registrá-los, né, de forma socialmente legitimada e valorizada. Então, a nossa tradição tem sido uma preocupação intensa com a mecânica da escrita, isto é, com a análise da língua e com o desenho e soletração das palavras, principalmente nas séries iniciais do ensino fundamental. Então, assim, é muito preocupante, né? Às vezes o professor, ele se preocupa muito mais, né, com as questões ali mecânica, né, no sentido ali, meu aluno tá falando bem aquela palavra, meu aluno tá conseguindo, esse meu aluno não está conseguindo, né, pronunciar bem, ele não está aprendendo. E isso não é um diagnóstico legal, né? Na verdade, nós nem fazemos diagnóstico. Quem faz diagnóstico é só médico, né? Essa não é uma observação legal. Então, eu preciso ali observar, né, o desenvolvimento da criança ali nessa fase. Não somente como de uma forma tão avaliativa, no sentido principalmente da oralidade que está ali, né, se formando, está se construindo. Então, hoje sabemos a importância para saber escrever bem, de conhecer os discursos das várias áreas do conhecimento, ou melhor, como cada área de conhecimento apresenta os saberes ali construídos. Então, cada área de conhecimento tem a sua forma de registrar, até mesmo a forma discursiva ali,
de mostrar, né, os registros, né? O letramento está associado aos muitos conhecimentos que se desenvolveram, como já foi expresso anteriormente, a partir da escrita e com a escrita, como grandes campos do saber, a ciência, a arte, a filosofia e a religião. Esses conhecimentos se organizam de modos diferentes, com textualidades diferentes e estão associados a conteúdos diferentes. Então, cada área, ela tem aí a sua formação diferenciada, no sentido dos registros. Vamos lembrar, por exemplo, da área das ciências, né, que se faz ali experimentos, principalmente na área, né, experimental. Então, ali, a maior parte do tempo, que, por exemplo, um cientista, ele faz, o que ele faz? Observação, os experimentos, a prática, né? Então, os registros ali são pontuais, né? Os registros ali têm que ser através, principalmente de relatórios, né? Diferente da nossa área, né? Que a nossa área da linguagem, a área da educação e da linguagem, ela já tem um olhar mais abrangente no sentido de observação, né, e registro ao mesmo tempo, né? Nós precisamos registrar sempre, né? Sempre, sempre, sempre. Não só fazer observação, mas é necessário sempre registrar ao longo dessa observação. Então, assim, temos o discurso da ciência, da arte, da filosofia, da história, da religião e outros. E dentro deles há especificações como o da literatura, que é um modo de falar do mundo como a ciência o é. Então, logo, a leitura dos textos literários também amplia os nossos conhecimentos. Primeiro, ao descobrirmos prazer de ler histórias inventadas, fantásticas ou não, sentir prazer é um modo de conhecer. Depois, pelo que aprendemos, conhecendo outros modos de ver e viver. Apareceu uma mão levantadinha aqui, não sei se vocês viram. Alguém falou alguma coisa? Não. Então, a literatura, ela pode nos levar a mudanças e transformações pelas reflexões que provoca em nós e por sua ação no nosso poder. Oi. Gente, tem alguém passando slide? Então, no nosso modo de pensar, né? Então, nós lemos um livro e esse livro, de certa forma, ele pode influenciar a nossa vivência, ele pode influenciar as nossas atitudes, ele pode influenciar o nosso modo de pensar. Então, a literatura, por exemplo, né? Ele pode ser uma forma aí de ser significativa, né? Para esse leitor, para a pessoa que está lendo. Então, tocamos, então, em 2 pontos relevantes para discutir a relação oralidade, escrita e letramento. A participação em uma sociedade letrada, que implica discutir a relação alfabetização-letramento, né, que nós discutimos na aula passada, né, quanto é importante essa questão de se fazer aí alfabetização e letramento ao mesmo tempo com a criança, né? E a diversidade, variabilidade dos modos de falar a língua, envolvendo a relação existente entre o oral e o escrito. Então, aí nós temos vários modos de se falar, né? Não importa se é pelo carioca falando, se é pelo mato-grossense, nós temos uma variedade linguística, né? Esse modo de falar, ele não vai ser impedimento para, por exemplo, que o outro, né, que o interlocutor ali entenda a mensagem, né? Eu sou o locutor, então eu estou
emitindo a mensagem e que este outro interlocutor possa entender a minha mensagem, sendo de qualquer dialeto. Então, o termo letramento, ele vem sendo usado por alguns autores com o sentido de alfabetização, né? Como nós já falamos, o letramento, no nosso ponto de vista, pode incluir a alfabetização. Então, a noção de letramento está associada ao papel que a linguagem escrita tem na sociedade. Logo, o processo de letramento não se dá somente na escola. Então, aí nós sabemos que o letramento, né, uma pessoa, ela pode ter uma formação aí em letramento, no sentido formação pessoal, não indo nunca na escola. Por exemplo, uma pessoa que é aluno, né, que está aí na educação de jovens e adultos, e agora que vai aprender, aos 50 anos de idade, que vai aprender a ler e escrever. Mas ela tem uma formação de conceitos, né, uma formação aí de vivências de vida, experiências pessoais, que formaram, né, seus conceitos, que formaram aí suas opiniões, e que realmente prova a cada um de nós que não é necessariamente, né, a questão do processo de letramento estar condicionada à aprendizagem aí da escrita. Então, os espaços que frequentamos, os objetos e livros, né, o que temos acesso, as pessoas com quem convivemos, são também agências e agentes de letramento. Então, a alfabetização é um conceito mais específico, que se diz respeito à aprendizagem da língua escrita, como uma nova língua. Como uma nova linguagem diferente da linguagem oral, né? Mas ela é associada. Então, isto diz respeito à aprendizagem da escrita como uma nova forma de discurso. Embora a escola também não seja o único espaço alfabetizador, e aí nós vamos lembrar também, né, dos pais que são, vamos dizer, quase professores dentro de casa, né, que realmente fazem ali um papel muito importante dentro de suas casas, lendo, né, para que a criança veja que, pelo exemplo ali, vendo o pai ler um livro, o filho também vai ter a vontade de ler, né? Então, conta muitas histórias para o filho, faz muitas perguntas ao filho, né? E aí isso suscita também a questão do pensar, né? Dentro até mesmo do aspecto filosófico, pela questão do pensar, de construir aí uma opinião, de construir aí o sentido das coisas. Então, os pais também são muito parceiros nesse sentido, né, da alfabetização não acontecer somente lá no meio escolar. Então, nesse lugar social é que podemos compreender e ampliar o nosso conhecimento sobre o mundo da escrita, e não só sobre a escrita propriamente, né? Nesse ponto, cruzamos a alfabetização e letramento. Então, a língua está viva nos textos orais e escritos que foram e são produzidos, né? Então, ajudamos mais as crianças em processo de alfabetização ao mostrarmos as duas modalidades de linguagem verbal, com as suas semelhanças e também com as suas diferenças, do que se enfatizamos uma correlação forte entre elas. Nós precisamos, no sentido de sala de aula, mostrar todas as possibilidades ali, principalmente nas questões de textos orais, que é a iniciação ali com a educação infantil, e também os primeiros anos ali do ensino fundamental, muito mais, né, fomentar muito mais ali a questão de produção de textos orais,
como nós vimos em aulas anteriores, como vocês realizaram aí os trabalhos, né, do primeiro bimestre e tudo mais. Então, o foco na educação infantil, nós sabemos ali que é a questão ali da oralidade. A escrita, ela precisa ser aos poucos, né, ela precisa ser inserida, mas tem que ser aos poucos. Então, a questão mais importante, né, que se deve relevar é a oralidade na educação infantil. Então, as crianças, elas precisam saber que escrever não é a mesma coisa que falar, né? Do mesmo modo que ler não é a mesma coisa que ouvir. Como vocês estão aí, né? Ouvindo a professora aqui falar, explicar, seria diferente se eu falasse, né, agora para vocês, olha, agora vocês leem essa parte aqui e expliquem, né? Então seria diferente do modo de ouvir, né? Então é diferente. Ler não é a mesma coisa, né, que ouvir. Então, às vezes você está lendo, mas é diferente de ouvir. Então, são situações que envolvem circunstâncias diferentes. Então, as cidades e a sociedade funcionam com base na escrita, nós sabemos disso, né? Tudo ao nosso redor necessita da escrita. No valor jurídico da escrita, ao lado de todo um funcionamento que não se torna visível e que envolve a maioria da população em torno da oralidade e do uso da escrita também. Não basta saber ler e escrever, é preciso ser reconhecido nas práticas sociais de leitura e escrita e se reconhecer como participante dessas práticas. Então, por exemplo, saber ler e escrever, ok, eu sei ler e escrever, eu sei algumas coisas, né, da literatura lá, tal, sei algumas coisas, né, da área de culinária, sei algumas coisas, tá, você tem aí os seus conhecimentos, mas como é a sua prática social na questão de falar, na questão, não só uma questão de, não é o falar de acordo com a gramática, nem isso, tá? É a questão de comunicação, de como interagir com o outro. Então, por exemplo, a necessidade que você tem de falar com o outro, né? Então, eu tenho que saber com quem eu estou falando, né? O que eu estou falando, como eu estou falando. Então, aí eu preciso também analisar cada contexto. Então, se eu vejo que a pessoa, de repente, eu estou lá num ponto de ônibus, ou estou numa feira, né? E aí eu peço informação para uma pessoa. Eu vejo que né, o jeito que a pessoa fala, que ela não tem ali, talvez, né, que eu não sei, pode ser a primeira impressão que ela não tenha tal nível de escolaridade, né, pela forma como ela fala. E aí, eu preciso utilizar uma linguagem mais rebuscada para falar com essa pessoa? Não, né? Eu preciso utilizar de uma forma mais fácil possível para que eu me comunique com essa pessoa. Então, na sala de aula também, né? Vamos pensar na sala de aula. As crianças, principalmente educação infantil, início de ensino fundamental, primeiro, segundo, terceiro ano. Como que eu falo com as crianças na sala de aula? Quais são as palavras, o vocabulário que eu estou utilizando para falar com as crianças na sala de aula? Eu preciso pensar na palavra que eu vou falar. A criança vai falar, que palavra é essa? O que é isso? Na hora elas já vão interromper, já vão querer saber o que é. Então, eu preciso aí adequar, né, também aí ao nível, no sentido ali das crianças ali, que estão ampliando o vocabulário, né? Muitas historinhas infantis, às vezes, tem algumas palavras que as crianças não conhecem.
é a hora ali do professor, né, explicar o que é, mas ele vai explicar de uma forma que possa ser adequado ao contexto ali da criança também. Não explicar somente da forma que ele acha que é, mas ele precisa adequar ao contexto ali da criança, né? De repente, fazer até uma encenação, fazer uma exemplificação que a criança possa compreender de fato. Então, abordando agora o segundo ponto, destacando a diversidade e a variabilidade dos modos de falar, a língua é aqui, recuperamos Guénere, em 1985, quando diz que os falantes valem o que vale o seu modo de falar na sociedade. Aí ele quis, né, dizer sobre realmente a sua atuação como falante ali, a sua necessidade do falar, né, no social. E por isso diz isso. Por que há modos de falar mais valorizados do que outros? Como acontece com todos os produtos de uma sociedade de consumo? Por que isso acontece? Porque alguns modos de falar são melhores ou mais bonitos do que outros. Não, o valor é agregado em função do uso que a classe dominante faz da língua. Como em nossa sociedade a língua escrita tem um valor muito grande, os modos de falar mais próximos a ela são considerados melhores, são próximos da chamada variedade para padrão da língua, a norma culta. Então, essa questão de diferenciar as línguas e dizer que essa língua ou esse dialeto é melhor do que aquele outro, isso vai ser o quê? Essa proximidade com a língua normativa, né? Que é a língua escrita, principalmente aí pautada nas gramáticas normativas. A norma culta, né? Então, essa pessoa, ela fala aproximadamente como a norma culta. Então, ela fala melhor, ela fala, né, de uma forma mais linda, né, mais tão superior. E isso é algo assim que nós não podemos pensar, né, no sentido de superioridade da língua falada, porque a língua falada é para um determinado fim e a língua escrita é para um determinado fim. Então, são dimensões diferenciadas. Então, do ponto de vista linguístico, as formas, por exemplo, você viu lá? Tem aquela, né, a forma de dizer, você viu lá? Não, você viu ele lá? Ou então, em outra região, pode-se falar, tu viu ele lá? Né? Ou em outro lugar lá, tu vistes ele lá? Você o viu lá? Ou então, tu viste lá? Qual que é a forma mais bonita, mais elegante? Não existe forma mais bonita, mais elegante destes exemplos que eu coloquei aqui, porque todos eles têm o mesmo valor na questão da língua falada. Então, todos eles têm o mesmo valor, né? Porque eles dão conta das necessidades dos falantes que a utilizam. Então, para que fim? Para qual necessidade? Então, você viu lá? Você viu ele lá? Tu viu ele lá? Tu vistes ele lá? Qualquer uma das formas, para a língua falada, ela teve um fim, um objetivo. Ela, no caso aí, alcançou o objetivo da mensagem, né? Fez a pergunta, a outra pessoa vai responder. Então, não tem uma questão de diferenciar qual é o modo mais bonito de se falar.
Então, mas segundo a norma culta, que é um padrão social, as formas desejáveis são as duas últimas, né? Então, se eu for escrever, né, se eu for fazer um concurso público, se eu for escrever um texto, né, para o TCC, se eu for fazer uma entrevista de emprego, eu vou precisar utilizar essas duas últimas, né? Então, eu vou utilizar, você ouviu lá? Tu ouviste lá? Então, eu vou poder utilizar uma dessas formas, porque eu vou agora para uma outra dimensão, que é o texto escrito. Então, eu vou precisar fazer de acordo com a gramática normativa. Aí eu já não estou mais na dimensão da oralidade, né, do texto falado, da norma e não tem norma, né? É informal. E deste outro lado, eu já estou na dimensão do texto escrito. Então, aí, para fazer concurso, para escrever um memorial descritivo, né? Para uma entrevista de emprego, eu vou precisar utilizar esta norma culta. Então, é necessário saber algumas regras da gramática, sim, para escrever aí nessas ocasiões. Mas é necessário saber a gramática para falar? Dependendo do contexto. Para você apresentar um trabalho, claro, você vai lá, treina, né, na frente do espelho para apresentar um trabalho, e aí você escolhe algumas palavras, alguns vocábulos aí que você quer falar, né? Mas, diferentemente, né, de quando você faz aí uma rodinha com amigos, que você está lá no meio familiar, que vai ser diferente. Então, nós precisamos pensar em quais contextos que nós estamos para saber utilizar a oralidade e a escrita. Então, podemos, por exemplo, escrever um bilhete para um amigo com quem não vamos ter contato. Assim, João, estou precisando falar com você. Você viu ele lá ontem? Telefona, tá? Maria. Se em vez do amigo estivéssemos escrevendo para a diretora ou chefe com quem mantemos uma distância, já seria diferente, né? Então, olha outra situação. Senhor João, preciso falar-lhe. Gostaria de saber se viu o advogado no escritório, por exemplo, não sei, né? Então, vamos dizer, gostaria de saber se viu o advogado ontem. Telefone-me, por favor, Maria. Então, as duas situações são bem diferentes, né? Então, nós precisamos entender, saber ali com quem eu estou falando, né? Para quem? Então, a forma que eu vou escrever, a forma com que eu vou me reportar a esta pessoa, eu vou escolher aí as minhas possibilidades de escrita. Mesmo que seja um recado, eu não vou escrever um recado para um chefe, por exemplo, da forma como se estivesse falando para um amigo, né? Ô, João, preciso falar com você. Gostaria de saber se você viu ele ontem lá, o advogado? Eu não posso falar dessa forma, né? Se é o chefe, se é uma pessoa ali que eu tenho que mostrar um certo respeito, eu não vou escrever dessa forma. Então, essas questões também, nós precisamos aos poucos também trabalhando com as crianças, né, desde lá da educação infantil, no sentido não com esse exemplo, né, esse exemplo aí já é para uma turma mais avançada, mas às vezes nas leituras, né, de saber que eles, olha, quando você for falar com tal pessoa, né, você tem que falar assim, tal. Quando você falar com a mamãe, com o papai, tal, você tem que falar assim. Quando você for falar com o professor, você tem que falar professor, tal.
Então, saber ali também falar com as crianças, né? Então, com quem eu estou falando? Para quem? A minha mensagem vai para quem, né? E por que não aceitamos ou preconceituamos mesmo aqueles que falam? Eles vai na feira com nós. Que seria, né? Eles vão na feira conosco, né? Que seria aí numa forma mais culta. Mas aí nós temos, né, essa forma, que é coloquial, que é usado na informalidade. Eles vai na feira com nós. Com nós. Com nós, parece os nós, né? Amarrados assim. Então é conosco, né? As questões que se colocam são semelhantes, né? O uso da forma verbal e o emprego do pronome pessoal. Tu viu ele lá? Né? Então, aí nós temos aí alguns exemplos, né? Para que vocês possam ir compreendendo exatamente essa questão das dimensões, das diferenças das dimensões. É só um pequeníssimo exemplo do que acontece cotidianamente com qualquer usuário da língua. Isso acontece com qualquer um de nós, né? Mas quem sofre são os falantes das variedades linguísticas menos valorizadas socialmente. Aqueles que sofrem mais com a má distribuição dos bens econômicos e culturais. Nas escolas, as crianças, de um modo geral, oriundas das classes populares. Então, quem trabalha, né, em escolas do município e trabalha em escola particular, ou se vocês terão aí escolas, vamos dizer, públicas, né, não só do município, do estado, e trabalha em escola particular, vai ver a diferença também nessas questões, né, das diferenças aí no falar. Por quê? Porque nós temos, né, impedimentos, nós temos a falta de acessibilidade aí aos bens materiais, até mesmo de proporcionar mais acessibilidade no sentido de leitura, de projetos de leitura que cheguem a todas as pessoas que necessitam, né? Então, isso acaba afetando muito as classes populares, né, que são as classes mais baixas. As línguas vivem uma variação grande que expressa a diversidade de origens sociais e regionais, a diversidade etária, a diversidade de formações profissionais, e aí nós temos as diferenças nas áreas, por exemplo. Tem uma pessoa entrando aí, deixa eu ver. Não é. Então, nas áreas, né, por exemplo, dentro da pedagogia, nós temos uma forma de discursar, nós temos uma forma de falar, as palavras, né, que nós remetemos às teorias, né, as formas como nós falamos dentro da área da pedagogia. Dentro da psicologia já tem uma outra forma, outro vocabulário ali, né, que se instaura, que é diferente da pedagogia e da economia também, entre outras. Então, por exemplo, às vezes eu não vou conseguir, por exemplo, ficar numa roda somente com psicólogos e saber exatamente de tudo que eles falarem ali, porque eu não li todas as linhas, né, teóricas da psicologia, eu não fiz, né, a faculdade de psicologia, então ali eles vão ter ali uma questão vocabular específica da área de psicologia. Então, nós temos aí as variações até mesmo dentro das áreas de estudo, né? Então, o trabalho com a linguagem na escola deve privilegiar a leitura e a discussão sobre as várias possibilidades de falar e de escrever um texto, dependendo do contexto, do objetivo do texto e de quem vai recebê-lo.
Da mesma forma como escolhemos a roupa que vamos usar em função do local para onde vamos, com que objetivo, do clima, também selecionamos os modos de falar e de escrever. Olha só como a autora coloca esse exemplo, né? Então, quando você escolhe uma roupa, né? Eu vou ao parque, então eu não vou com uma roupa social ao parque, né? Então eu vou ali, eu vou de tênis, eu vou colocar uma roupa ali que eu, de repente, eu possa caminhar, porque eu vou ao parque. Não, eu vou, por exemplo, à igreja. Então, na igreja eu posso colocar uma roupa mais social. Então, as minhas escolhas, né? Eu tenho que pensar, né? Como que será ali o lugar que eu vou? Eu tenho que pensar as pessoas que geralmente vão nesse lugar, como que elas se vestem, então eu tenho que adequar também a minha vestimenta. A mesma coisa é no modo de falar e de escrever. Então, como eu vou falar para esse público, né? Nesse local, eu tenho que ter aí um certo cuidado para não falar tal coisa, né? De repente, eu uso alguns termos mais, né, que eu uso no meio da minha família e eu não vou utilizar numa sala de aula, por exemplo, né, no meio profissional. Então, nós temos que aí policiar, nós temos que administrar aí o que nós falamos, como falamos e para quem falamos, né? E também na hora de escrever, como eu escrevo, né? Quais as palavras que eu utilizo, que eu escolho para escrever. Então, nós precisamos sempre, quando vamos escrever um texto, ter um dicionário, né? Ter um dicionário. O dicionário ali é ótimo, ali é uma ótima companhia para você ter ao lado quando você vai escrever um texto. Que ali você vai olhando ali, eu quero uma palavra, mas eu quero ver o sinônimo dessa palavra, para ver se de repente eu posso usar não só essa palavra dentro do texto, principalmente quando eu vou repetir a palavra dentro do texto, que eu possa substituir pelo seu sinônimo, né? Então aí a gente precisa ir construindo também esse universo aí linguístico no sentido aí também da produção escrita. Então o trabalho pedagógico é um trabalho, e trabalho no melhor sentido da palavra. Envolve a criação do mesmo modo que a linguagem, porque se produz como linguagem, que também é um trabalho humano que se refaz a cada dia. Então, neste sentido, podemos pensar trabalho, linguagem, como alienação ou libertação. Se virmos a linguagem como algo que se repete, como fórmulas e regras, temos pouco espaço de criação. Por outro lado, se a virmos como algo que se renova no movimento da nossa vida, estamos continuamente criando e recriando novas formas de dizer o mundo. Mais exemplo do que isso que a autora afirma aqui, são os nossos poetas, né, os nossos escritores, que eles brincam com as palavras, que eles, cada vez que eles escrevem, eles vão ali utilizando palavras de uma forma que parece que nunca foi utilizada daquela forma, né, ou até realmente criando algumas palavras, como, por exemplo, Guimarães Rosa, que gosta, né, desta questão de criação de palavras. Ensinar é deixar aparecer as contradições, as semelhanças, as diferenças. É trabalhar com uma pedagogia que cria condições para que isso aconteça, para as descobertas, os conflitos, o debate. Isso não se garante com uma classe organizada circularmente ou em grupos. Não é essa a questão. Então, aqui é bem claro quando a autora diz que você trabalhar a pedagogia, você trabalhar ali todas as questões ali da aprendizagem com os alunos, não é só colocar em círculos os alunos, não é só fazer aquela roda,
Não é uma questão estrutural, às vezes, de metodologia, mas a questão ali de motivação, de descobertas, os conflitos que também você vai propiciando com que aquele aluno tenha, com que aquele aluno reflita, e até mesmo a criança, mesmo na educação infantil, ela já reflete tudo à sua volta, ela já pensa ali tudo, né? Ela já observa, ela já analisa com a sua idade, conforme a sua idade, mas ela já faz reflexões, né? Isso acontece na relação que se estabelece entre as pessoas. Então, como diz Marilena Chauí, que é uma autora magnífica também, né? Ao professor não cabe dizer, faça como eu. Não, esse termo para Marilena Chauí não é legal, mas faça comigo, faça junto comigo, né? Faça como eu é um termo de superioridade, né? Porque o professor se coloca ali como dominador da sala e que aqueles alunos ali, eles estão ali somente recebendo o ensino, mas tem que ser uma forma mais dialógica, né? Faça comigo. Então, esse termo é bem mais propício. É importante levar em consideração e valorizar as pessoas que os alunos são, os conhecimentos que têm, principalmente por meio de seus modos de falar, pelas suas histórias, né? E é necessário fazê-los sentir que podem, isto que tem poder, e que devem ousar. Então, nós temos que motivar o aluno constantemente, o tempo todo, né? Que devem correr riscos para que confirmem como pessoas capazes e se disponham a trocar de lugar conosco, falando, expondo seus saberes, discutindo. Então, geralmente, às vezes, até quando o professor fala, né? Contando ali uma historinha, explicando algo no quadro, o que você entendeu? Como você entendeu? Você pode fazer aqui? Como você vê isso? Você pode dizer? Você pode falar o que você entendeu? Você pode, né? Então, ali falando com o aluno para que eles também se sinta valorizado dentro dessa sala de aula, né? Que ele precisa ser motivado, ele precisa ousar, ele precisa correr riscos, porque tudo isso motiva e vai ser consequência ali na sua aprendizagem. Então, nesse movimento de falar, de conversar, de ouvir, leituras de muitos textos, de discutir e de escrever pensando no contexto, vão aprendendo novas roupagens para a língua, ingressando cada vez mais no mundo letrado. E aí, gente? Terminei a minha fala. Agora eu quero ouvir vocês. O que cada uma, hoje cada uma vai falar uma coisa, nem que for uma frase, mas o que vocês puderam compreender aí sobre oralidade escrita? Essa dicotomia de oralidade escrita. Olha que eu falei bastante, falei quase 1h30. Não ficou nada na mente de vocês? Pode falar, Amanda. Foi aquele momento que a senhora estava falando sobre a forma de falar, né? Que existe diversas situações. Por exemplo, às vezes a forma que eu comunico com um amigo acaba tão rotineiro que quando eu vou conversar, por exemplo, com uma professora, então com a coordenadora do meu trabalho, acaba saindo, né? E conforme a gente vai estudando durante toda a nossa vida, a gente aprende que tem com quem falar diversas formas, né? Por exemplo, até com os nossos pais mesmo, é uma forma diferenciada de se comunicar, né?
Sim. Não tem como você falar assim, o quê? Sempre tem que falar assim, senhora. É nessa questão mesmo, assim, é uma questão de rotina, da parte social, né? De um Sim, todo. Às vezes a gente entra tanto na rotineira de uma maneira de falar que acaba pronunciando todos os momentos isso. sim, verdade. E até mesmo com as crianças, né? Uhum. Como falar com as. Gente, tem hora eu me perco. Como tal coisa eu vou falar com uma criança? Então eu fico pensando, eu fico ali refletindo, e isso é a aprendizagem de cada um, né? A gente se pega refletindo como falar com a criança, dependendo da idade. Já aconteceu comigo. Eu tenho a mania, às vezes, de falar o cuiabanês, mas brincando, sabe? O que é esse? E eu respondi a menina assim, ela ficou olhando pra mim, tipo, o quê? Ela não entendeu, porque ela não teve essa informação ainda, né? Do Aham. linguajar e tudo mais. Aí, tipo, uma menina de 3 anos ficou olhando pra mim, tipo, o quê? E aí a gente já pode ir falando, né? Mesmo que tenha 3 anos de. Ah, mas aqui, né, em Mato Grosso, né? É normal falar assim e tal, né? Para ela ir familiarizando, né? Também. Isso ajuda, mesmo que tenha 3 anos, gente. A gente não Uhum. pode desmerecer essas crianças, viu? Não pode. Elas compreendem da forma delas, mas elas vão compreendendo. Quem mais, gente? Professora. Cada um também tem o jeito, né, de ser letrado, né, professora? Que muitas vezes não vai. Tem gente que não vão nem na escola, né? Não teve nem a oportunidade na escola para ser letrado da maneira correta, mas não significa que ele Sim, não é letrado também, né? é verdade. A gente também Só pode, isso. Pode falar. professora, a gente vê Sim, também na questão das nossas comunicações nas redes sociais, né? A gente muitas vezes se acostuma a abreviar palavras, né? Quando isso está vai. escrevendo, né, no WhatsApp. Isso parece que vai internalizando na gente. Quando percebemos, estamos falando daquele gente. É prof, É. PC, né? Então, assim, a gente vai Graças a Deus o perdendo. VC não tá pegando, né? Ai, professora, Já tá pegando o VC? complicado, né? A gente, assim, agora que eu tô ficando muito em casa, assim, muita criança na rua, muita gente na rua, então eu, às vezes observo o jeito que eles falam, é como escreve ali. Então, assim, acaba perdendo a identidade não é uma questão de estar falando um linguajar, mas é uma questão de estar falando errado mesmo por questão de costume. Uhum. Sim, porque imagina, né? Se a mãe ela fala o tempo todo assim dentro de casa, né? De uma forma realmente assim que ela, né, da forma que ela fala, ela não tem como corrigir, né? E nenhuma vez ali o filho. Então, o filho ele vai falar ali o tempo todo, né, como a mãe. Então, por exemplo, principalmente se ela não teve alfabetização e tudo mais, todo, né, outras questões aí. E aí o filho ele vai falar daquela forma. Que aí cabe, né, ao professor só lá na sala de aula tentar ali introduzir, né, que não, olha, neste contexto você pode, né, você precisa falar assim. Aí nesse outro contexto você pode falar assim. Então, é nesse sentido, não falar que ele fala errado, né? Mas no sentido aí de saber em quais contextos, né? Assim, como falar em variados contextos. Eu acabei vendo uma colega, né? Ela estava terminando o curso de pedagogia no final do ano retrasado e ela postou as fotos dela, né? Sim. Com a turma e a gente cumprimentou, né? Parabéns, né? Sucesso nessa nova etapa. E ela escreveu: obrigada, querida. Querida, obrigada, nem obrigada. Obrigada, Ah, querida.
Então, assim, eu falei, cara, é complicado você ver, assim, vai dizer, tá se formando em quê? Né? E responder daquele jeito. E ela não respondeu para uma pessoa. Respondeu numa rede social, no uma rede Facebook, social. Então, né? E assim, complicado ela não porque respondeu não é para só uma você pessoa. que vai Assim. ver, né? Não é só você que vai ver. Ali numa rede social, você está sendo analisado por muitas pessoas que você nem conhece. E que, de repente, é amigo do amigo que vai ver a forma como você está escrevendo, né? Por isso que, assim, a gente precisa ter esse cuidado, principalmente a gente, quando você se sente... A impressão que dá é que eu me sinto na obrigação de... Eu posso falar usando uma gíria até ali no celular, escrever alguma coisa, mas, assim, quando eu for escrever um texto, por exemplo, no Facebook, eu tenho que pensar num grupo de amigos... Tudo bem, mas num grupo onde não só... Nossa, é muito grande. Um grupo lá do seu trabalho é diferente, né? Do grupo de amigos. É diferente. E, assim, essa semana ela teve um evento em qual ela foi premiada e ela, de novo, repetiu o mesmo erro. E eu fiquei muito triste em ver, porque, assim, ela sempre está prezando, falando, e, assim... Não sei se é falta de leitura ou se falta de realmente prestar atenção que está fazendo aquilo ali e não vai ficar legal, entendeu? A gente precisa se policiar nisso, eu imagino, né? Então, assim, o texto, ele traz para mim uma ideia de que eu posso utilizar, mas, assim, em momentos corretos, né? Onde eu não vá desconstruir tudo aquilo que eu vivo, né? Sim. Eu tenho que administrar, né? Eu tenho que conseguir administrar aí a forma como eu falo, a forma como eu escrevo. Aí, Eliane quer falar. Fala, Eliane. aí vem também o Requinet, né? Que ele também fala que a oralidade ela tem um eixo na educação infantil, mas que tem que ser um processo, como se está falando de educação infantil, ela fala assim, que tem que ser um processo natural mesmo, né? Não pode forçar para não traumatizar, porque isso vai ocorrer de acordo com a maturação biológica, né? Mas que precisa ter ações educativas planejadas com a intenção de favorecer essa aprendizagem, né? Com certeza. Então a gente tem também esse amparo do Requinet. Eu queria deixar isso aí em evidência. Legal. Porque, assim, às vezes até as crianças abordam, né? Nos abordam com perguntas, assim, que a gente fica sem ação, às vezes, né? E como responder? De que forma? Então, aí a gente responde de uma forma ali mais clara, objetiva, simples, né? De uma linguagem bem simples possível, porque ela está perguntando muitas vezes porque ela também quer saber ali por curiosidade, quer saber como se constrói isso, né? E ela também está construindo a sua linguagem, então ela vai como se fosse pescando ali e aqui, né? Vai pescando, isso de forma natural. Vygotsky fala, né, sobre essa questão interacional, que eu acredito ser o melhor para nos referirmos também, né, claro, né, Eliane, também outros autores que vocês também, imagino que vocês estão estudando especificamente, né, pelo TCC, vários autores específicos, mas a questão da interação, ela é a questão mais natural que se pode, né, compreender aí para o processo de construção da linguagem da criança, né, pela interação com o meio, com os outros, ela vai construindo, formando ali naturalmente, né, a sua linguagem. Por isso ela fica aí pescando, né, querendo saber tal coisa, querendo saber por que disso, por que aquilo, aquela fase ali do porquê, porque essa construção da linguagem, ela está realmente muito ali
presente no sentido de construção de vocabulário, construção ali frasal, né, da sintaxe ali da língua. Ela não precisa analisar profundamente essas questões, ela precisa o quê? Exercitar realmente a língua, né? Então, com certeza, temos muitas questões, né, para discutir sobre isso, né? E eu quero que vocês façam a leitura também do artigo, né, que eu deixei lá para vocês, da revista Nova Escola, que vai falar também baseado nos documentos, na BNCC, né, nessas questões de oralidade escrita, mas também pautados aí em documentos, né, que nós temos. E aí eu quero que vocês façam mais uma atividade, né, parcial, que eu vou deixar, nem coloquei lá no encontro, eu vou colocar lá no encontro para vocês fazerem, né, e aí a gente já está adiantando essas atividades parciais para não deixar tudo para o fim, né, e aí acredito que também vocês têm aí outros trabalhos, né, também. Então, aí vocês vão fazer o quê? Vão ler, né, fazer a leitura lá do artigo, entre o som e o sentido, é uma questão de escolha. E aí vocês vão também rever essa aula, né, tudo que nós discutimos aqui, tudo que nós explicamos, depois vocês podem ver a aula gravada. Eu vou enviar para vocês tanto esses slides, quanto o material que eu utilizei, né, que eu falei para vocês, né, o material que eu utilizei, aí eu coloco lá para vocês também, é um material muito bom, para o acervo de vocês, e aí vocês vão responder uma questão que eu vou colocar lá, uma questão discursiva lá no encontro 12, né, vou fazer tudo lá que eu acredito por essa turma ser pequena, é uma turma mais fácil aí, né, de realizar toda a atividade lá, realmente lá no portal mesmo. E aí vocês vão fazer essa questão discursiva com base nesta aula e no artigo indicado, né, que eu pedi para vocês lerem, para responder essa questão. E aí o prazo, eu vou deixar o prazo para vocês até na sexta-feira que vem, para vocês responderem a questão que eu vou postar hoje, tá? Não postei ainda. Vou postar hoje, e aí vocês têm o prazo aí até na sexta-feira que vem, dia 22/5, né? E aí o envio após essa data, né? Se você enviar após essa data, né? Aí vai valer um pouquinho, vai valer menos 50 pontos aí, vai valer 450 pontos, tá? Dúvidas durante aí algum período aí, vocês podem me encaminhar por mensagem pelo AVA, tá? E é essa a atividade de hoje. Então, eu vou deixar aí a segunda aula para atendimentos, para questões mais específicas, né? Porque às vezes tem gente que gosta de entrar, né, aí na segunda aula e realmente, de repente, fazer aí uma pergunta, né? Colocar alguma observação e tudo mais. Vou deixar para isso e para que vocês realmente, né, quem não fez ainda a atividade, que é até hoje, possam terminar essa atividade e enviar, e aí eu vou conversando com vocês, eu vou abrir o AVA aí para ver, né, essas questões aí de algumas atividades que foram realmente enviadas e as que não foram enviadas, tá? E vou estar aí na segunda aula, no segundo horário. Oi. Professora, a senhora sabe se a gente ia fazer avaliação de proficiência? Ah, tá. Nossa, ainda bem que você lembrou, Eliane. Porque Recebi um chegou e-mail, vocês não vão fazer essa avaliação de proficiência, tá? Vocês não mas vão aqui, fazer. o 8º não vai fazer. Não vai fazer. Vocês vão, a pontuação vai ser lá de acordo com a pontuação que já é do semestre. Então, ela vai ser aí colocada aí nas provas, tá? Ah, tá. Porque aqui Professora. fala que vai ficar para
para a avaliação oficial vai ser para o segundo bimestre. Só que como a gente não tem aula, então não, né? É que a Não, professora segundo Lília até bimestre explicou nós na aula estamos, dela. né? Oi? Não, é que a nossa outra professora já tinha explicado na outra aula dela também, que ia ter a proeficiência, né? Que é quando divide 2.000 pontos para essa prova e 2.000 pontos para a prova do professor. Só que Isso, pela questão da pandemia não vai mais. Aí as oficiais 2, oficial 2 vai ficar valendo 4.000 pontos 4 mesmo. mil. Então, a nota que era da proficiência, ela vai ser alocada aí para a nota da oficial 2. É isso. Ainda bem, né, que vocês já estão avisadas, que não dependeu só de mim. Tá bom, gente. Então tá. Estarei aí no segundo horário para atendimentos, né? Vou abrir aí o portal para realmente ver se todos conseguiram enviar, tá? E aí postar essa avaliação para vocês, tá? Então, até mais. Abraços. Tchau, Tchau, professora. tchau, Tchau, meninas. tchau, Tchau, meninas. professora. Até mais tarde.